Apóstolo Paulo, por favor, venha até aqui. Vamos recebê-lo aplaudindo Jesus. Que bênção! Que alegria te receber aqui. Apóstolo Paulo teve culto hoje de manhã, acompanhei um pouco pela internet, quando estava trabalhando aqui. Aí saiu de lá correndo para estar aqui com a gente e vai sair daqui depois correndo para voltar para São Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo, aleluia, é apóstolo e pastor da igreja Bethlehem, uma igreja referência, uma igreja que inspira Jesus. O apóstolo Paulo é um homem que nos inspira a viver com Cristo. A vida dele exala Cristo. É um exemplo de pai, um exemplo de amigo. E é um privilégio caminhar perto de você. Muito obrigado, viu? Por estar aqui com a gente nesses momentos tão importantes da nossa caminhada. Deus te abençoe. Não podia ser outra pessoa para estar aqui nessa noite que marca meu jubileu. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Eu não podia ser o Dirceu. Não podia não estar aqui nessa época tão importante. 50 anos do Paulo. Deus, não é? Nos tem presenteado com essa vida, com esse pastor muito amado, com esse apóstolo de Cristo, aqui no coração do estado de São Paulo. Quantos são gratos pela vida do apóstolo Paulo, dessa família sacerdotal, amém? E dessa igreja que você faz parte. Quantos gratos aqui, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos tem abençoado com o melhor do Senhor nessa terra. O Senhor nos tem dado pessoas, Pai, que são referências de quem o Senhor é, de como o Senhor age, de que amor o Senhor tem, Senhor, de que graça o Senhor quer compartilhar conosco através de nós. E nós estamos juntos aqui por causa disso, para o louvor da Tua glória. Recebe a nossa adoração e toda a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, se podia repetir assim comigo: Deus tem mais para nós. Aleluia. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, mas eu não sou satisfeito, porque eu sei que eu sirvo Deus que é infinito, que é eterno, que não pode ser medido, guardado, contido, compreendido por mentes humanas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador do macrocosmos e do microcosmos. Ele é Deus. Então esse Deus infinito, Ele tem mais para nós. Ele tem mais para se revelar para as nossas vidas. Amém, amados? Ele tem mais para derramar sobre os nossos corações. E é para isso que a gente está juntos aqui, nesse dia tão memorável. Eu estou cansado. Tenho corrido tanto esses dias, mas eu tenho corrido um bom trecho, um bom caminho. Amém, amados? Tenho me esforçado por coisas que o Senhor tem sido exaltado, engrandecido. Hoje, 28 de maio de 2023, foi um dia histórico na Igreja de Cristo, amém? Em todas as nações da terra. Eu não sei quantos puderam acompanhar, vocês já devem ter ouvido falar no IHOP, lá de Kansas City, nos Estados Unidos. Quem já ouviu falar dessa igreja? Essa igreja nessa cidade lá, Kansas City, nos Estados Unidos, eles receberam uma direção de Deus, e preste atenção, há 24 anos, começou um culto, e não parou mais. Há 24 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estão em adoração e em oração. IHOP, International House of Prayer, Casa Internacional de Oração. Amém, amados? É isso que Deus tem feito com eles. Um lugar aberto 24 horas por dia, para que Deus seja exaltado, para que oração, amém, as nossas orações possam chegar diante do Senhor. E agora, nesse momento em que eles estão completando 24 anos, que esse culto começou e não terminou. Gente, isso é demais, amém? Eu acho que eu vou terminar um pouco mais cedo hoje, amém? Calma. Se você está impressionado com isso, saibam que os irmãos morávios, no que hoje é a República Tcheca, não é? Fizeram entre o século XVIII e XIX um culto que teve mais de 100 anos, que começou e não parou mais.
quase todas as nações da terra foram alcançadas no século XIX por missionários que saíram desse movimento dos irmãos morávios. Amém, amados? Dia e noite, noite e dia, o Senhor sendo adorado, o Senhor sendo exaltado, oração subindo e respostas descendo. 100 anos, 24 anos de um culto que começou e não parou, pois eles tomaram uma decisão. Eles tomaram uma decisão de agora, no aniversário, não é, desse movimento que Deus está fazendo há 24 anos, de todos os envolvidos nessa estrutura, são 600 colaboradores em média lá na sede. Hoje tem outras casas de oração espalhadas pelo mundo, no Brasil temos algumas, mas nessa sede que está lá em Kansas City, a primeira, eles têm cerca de 600 colaboradores que trabalham diariamente em toda a estrutura, e eles fizeram um desafio de que pudessem dar a Deus 21 dias de jejum, 21 dias de oração, mas com algo específico. E eles entenderam que eles deveriam jejuar e orar por Jerusalém, pelo povo judeu e pela nação de Israel. E quando eles começaram a compartilhar com os amigos, amém, com as pessoas relacionadas ao ministério, a IHOP, então muitas pessoas começaram a dizer: não, nós queremos fazer parte disso. E esse negócio foi crescendo, irmãos. Cerca de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo entraram nesse jejum. E hoje, 28 de maio de 2023, cerca de 100 milhões de pessoas oraram juntas por Israel, baseado no texto de Isaías 62 que diz: eu vou colocar pessoas para intercederem diante de mim sobre os muros de Jerusalém, que não vão dar descanso para mim, até que eu faça de Jerusalém um objeto de louvor no meio dessa terra. Amém, amados? Esse texto começa dizendo assim: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém eu não me aquietarei. E esse negócio, irmãos, pegou fogo que nem fogo no palheiro, todo mundo quis participar. Amém, queridos? E hoje, nesse dia de Pentecostes, pessoas do mundo inteiro, em todos os fusos horários do mundo, amém? O nosso Deus foi exaltado, e a vontade dele que está expressa na Bíblia, amém? Recebeu: Senhor, seja feita a tua vontade nessa terra, como a tua vontade é feita nos céus. Que coisa gloriosa. Repete assim comigo: eu não podia ficar de fora disso, agora é a nossa vez. Quantos querem orar comigo? Mas eu queria que a gente pudesse orar com entendimento. Você vem comigo ou não? Aleluia. Gente, numa manhã como essa, desse domingo, há quase 2000 anos atrás, tinham passado 10 dias de que Jesus tinha voltado aos céus. Jesus ressurge, não é? No primeiro dia útil depois da Páscoa, e durante 40 dias, ele foi visto várias vezes por muitas pessoas, pelos seus próprios discípulos. Esteve com pessoas como seu irmão natural, Tiago, não é? Que escreve uma das cartas no Novo Testamento. Ele esteve com seus discípulos em várias ocasiões narradas na Bíblia. Mas há um momento, depois de 40 dias que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ele está no Monte das Oliveiras, naquele mesmo lugar onde há pouco tempo atrás ele foi preso, apanhou, não é? Ali ele clamou tanto a Deus que o seu suor se transformou em sangue naquele mesmo monte, naquele mesmo lugar. Enquanto ele falava para cerca de 500 pessoas, de repente Jesus começou a, estranhamente, subir. Ele começou a flutuar e ele continuou subindo. Amém? A ascensão de Jesus, ele voltou aos céus. Assim como ele veio, ele subiu para o céu dos céus. Amém, amados? E ele é a destra fiel, ele é a destra de justiça. E quando Jesus subiu, a Bíblia diz que a Sheriná, a nuvem da presença de Deus, envolveu Jesus. E quando as pessoas todas atônitas olhavam para o céu, não é, sem compreender o que estava acontecendo, de repente aparecem 2 anjos que dizem assim para as pessoas:
o que vocês estão olhando para cima? O que ele falou para vocês? Da mesma maneira que vocês o viram subir, ele vai descer de novo. Como é que eles viram Jesus subir? Em glória. Como é que Jesus vai voltar? Em glória. Todo olho verá. Jesus vem e vem para reinar. Aleluia. Amém, amados? Repete assim: aquilo que Deus tem para nós, Ele queria que todo mundo experimentasse. Mas infelizmente, não é para todo mundo. É só para quem quer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, amém? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para ter a vida eterna tem que querer. Cerca de 500 pessoas ouviram Jesus falar a respeito do propósito que ele tinha de tocar todas as nações da terra. Mas ele foi muito claro ao dizer aos seus discípulos: o que eu quero fazer com vocês não pode ser com os recursos de vocês, não pode ser feito com a inteligência de vocês, não pode ser feito com a sabedoria, com o conhecimento, com o networking de vocês. O que eu tenho para fazer com vocês tem que ser com o meu poder. Então vão e fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, aí sim vocês vão ser as minhas testemunhas. Aqui na cidade de vocês, aqui em Jerusalém, também na Judéia, esse país que hoje vocês fazem parte, mas em Samaria, no país vizinho, e até os confins da terra, vocês vão alcançar com a minha palavra de esperança, com a minha salvação. Pois, amados, nesses dias em que estivemos orando e jejuando, Deus me permitiu me conectar com muitos amigos de vários lugares do mundo. Eu não sei quantos sabem, mas Deus me chamou a minha casa, para que nós pudéssemos tocar muitos judeus. Foi através de uma judia que nós nos conhecemos, não é? A profetisa Nádia Borovic. E nesses dias, Deus me permitiu me reconectar com todos os amigos. Há um amigo meu, foi o primeiro apóstolo judeu que eu conheci na minha vida, desde os que estão relatados na Bíblia, desde o Paulo, do Pedro, do Tiago, do João. O primeiro apóstolo judeu que eu conheci na minha vida, ele está hoje na cidade de Ushuaia. Sabe onde que é Ushuaia, não? É no fim de verdade do mundo. É o lugar mais ao sul, mais austral do mundo. Fica na Terra do Fogo, no fim da Argentina, pertinho da Antártica. Todos comigo? Pois ali onde só se esperavam pinguins, tem um apóstolo judeu, amém? Com uma congregação vibrante, com cerca de 600 pessoas cheias do Espírito Santo. Apóstolo Fabiano Rotenberg foi uma das pessoas que entrou lá dos confins da terra dizendo: a salvação chegou aqui. Dos confins da terra o evangelho tem transformado vidas. Amém, amados? E isso começou com poder e só pode continuar sendo feito com poder. Então repete assim comigo: Deus tem para nós muito mais nesse tempo. Amém, amados? Aleluia. Eu tenho uma filha de coração, uma filha adotiva, chamada Bruna. Ela é judia. Ela mora num kibutz no norte de Israel, um kibutz chamado Yagur. Apóstolo Paulo, a profetisa Márcia já estiveram comigo lá. Márcia, você teve? Na Márcia não, só o apóstolo Paulo. E essa semana ela foi uma das pessoas que entrou e orou por Israel, não é? E ela me contou que o meu netinho mais velho, o Ariel, entregou a vida para Jesus esses dias. E abraçou a minha filha e disse: mamãe, Ima, é assim que se fala em hebraico, eu quero servir a Yeshua por todos os dias da minha vida. Você pode se alegrar comigo ou não? Aleluia. O que Deus está fazendo é extraordinário, 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 extraordinário. Amém, irmãos? Um amigo, eu acho que o Paulo conheceu também, o Ilan Cesare. Você conheceu um guia nosso? Pois o Ilan é um capitão do exército de Israel,
não é? Mora também no norte, perto da minha filha, numa cidade chamada Naharia. E ele entrou também e disse assim: eu não podia imaginar, porque historicamente, sempre que a gente viu a marca da cruz, logo depois queriam matar a gente. Os judeus foram perseguidos no mundo inteiro. Eu não podia imaginar que 100 milhões de cristãos ao redor do mundo iam levantar as mãos para abençoar o nosso povo. Que coisa linda, que momento histórico é esse que a gente está vivendo. Amém? Quando o apóstolo Paulo de Pieri, ele chega agora aos 50 anos, tempo do seu jubileu, nesse momento histórico, se eu sou da igreja Ventos do Avivamento, eu subo na cadeira, porque eu vou entender que um tempo do favor de Deus é chegado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre esse estado de São Paulo, sobre essa nação brasileira. Deus tem mais para nós. Amém? Aleluia! Aleluia! Amados, para que eu possa compartilhar com o teu coração aquilo que o Espírito Santo falou comigo a respeito dessa noite, desse tempo, eu preciso que você entenda, amém, que quando Deus nos enche do seu Espírito Santo, Ele nos enche para um propósito. Ele nos enche porque Ele quer fazer uma obra na nossa vida e quer fazer uma obra através da nossa vida. O Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você tente entender que foi mais ou menos assim com você. Algumas pessoas, falaram um dia que Jesus era bom, que Ele tinha coisas boas para a sua família, para a sua casa. E algumas vezes você foi resistente. Quem aqui já odiou crente? Levanta a mão que eu quero ver. Muito legal ver isso. Bem feito. Esse amor te alcançou. Aleluia. É assim que Deus paga quem odeia o que Ele ama. Ele faz com que esse amor alcance essas vidas também. Aleluia. Deus é demais, não é verdade? Muito bem. O Espírito Santo, Ele usando pessoas, que você conhecia. Às vezes alguém mudando o canal da televisão passou por um desses programas evangélicos que tem na televisão e você parou por alguns instantes e às vezes uma palavra entrou no teu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, de fora para dentro, ele ficava nos tentando convencer de que, cara, querida, você é de Deus, você é muito amada, Deus tem coisas lindas para você. Isso daí não serve para você. Isso daí não é a vida que Deus tem para você. Deus tem mais para você. Olha, o mal que quer te prender, que quer te roubar, ele já foi vencido. Jesus já ressuscitou. Ele venceu a morte, venceu o pecado. Deus tem isso para a sua vida. Até um dia que você diz assim: eu não aguento mais, eu vou entregar minha vida para Jesus. Nesse dia, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Antes ele estava fora falando, que nem o grilo falante. Quantos lembram da história do Pinóquio aqui? Tentando nos convencer de que coisas boas Deus tem para nós. Mas no dia em que você abriu o teu coração para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Isso nós chamamos na Bíblia de novo nascimento. O nosso espírito que estava morto por causa dos nossos pecados e delitos, agora está vivo. Agora há fogo de Deus, a vida de Deus dentro de nós. Aleluia. Essa porção do Espírito que nos é dada nos permite confessar Jesus como Senhor. O apóstolo João, aquele que deitou no peito de Jesus na noite em que Jesus foi traído, escreveu aqui nas Escrituras: ninguém pode confessar Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, quando o Espírito Santo foi morar no teu coração, isso te permitiu primeiro crer que Deus ressuscitou de verdade Jesus dentre os mortos. Quantos aqui comigo, amém, amam fazer essa declaração? Eu creio que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia. Quem crê com todo o coração nisso, nessa verdade, e confessa com a sua boca que Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, passa a ser o dono da sua vida, a sua vida só vai ter sentido a partir de agora, com as direções de Jesus para você,
Quando alguém confessa Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa é salva. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando essa obra se completa na nossa vida, algo extraordinário passa a acontecer. A primeira coisa, e para minha própria vida, a coisa que para o Paulo, o Espírito Santo faz de mais importante para a minha vida, é a cada dia me transformar, para que eu pareça mais com Jesus todos os dias da minha vida. A gente chama esse processo de a formação do fruto do Espírito dentro de nós. Primeiro uma semente, e depois um trabalhar do Espírito Santo, para que o velho homem fique morto, amém, amados? E que não seja mais eu a falar, mas Cristo que vive em mim. Entendem isso, irmãos? Cristo em nós, esperança de glória, entendem isso? Esse é o trabalhar do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Cristo está sendo gerado. Haverão pessoas que naquele glorioso dia vão chegar para Jesus e vão dizer: mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós operamos milagres, nós falamos e muitas pessoas passaram a te servir. Nós temos então o direito de ser salvos. E Jesus vai olhar para algumas dessas pessoas e vai dizer: quem são vocês? Quem? Eu não conheço vocês. Eu não tenho parte com quem pratica a iniquidade. Todos estão comigo, irmãos? Por isso, a primeira e gloriosa obra que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós é gerar Cristo em nós, é gerar o fruto do Espírito na nossa vida, gerar o amor. O fruto do Espírito é amor. Deus é amor. Cristo está sendo gerado em você. E a mansidão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, essas coisas todas estão sendo geradas para que você seja identificado com Ele, porque a noiva do Cordeiro está sendo formada em nós, amém, amados? Mas repete assim comigo: o Espírito Santo está fazendo uma obra em mim, mas Ele também quer fazer uma obra através de mim. Quando o Espírito Santo vem morar na gente, tudo que é dele faz parte agora da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: gente, eu não quero que a respeito dos dons espirituais vocês sejam ignorantes. Vocês não podem ser ignorantes a respeito de uma coisa tão gloriosa quanto essa, porque eu tenho um interesse com vocês. Eu quero usar a vida de vocês para tocar essa cidade inteira, para tocar essa nação, para tocar outras nações. Mas para isso, eu preciso que vocês entendam que eu tenho um poder que eu coloquei em vocês, e a respeito desse poder, vocês não podem ser ignorantes. Amém, amados? O apóstolo Paulo passa a nos ensinar, amém, que o Espírito Santo tem várias manifestações na nossa vida, cada uma delas para um fim proveitoso. Cada pessoa que serve a Deus e que tem um Espírito, tem todos esses dons prontos para serem usados nela, quando ela se dispõe para tocar vidas para Cristo. O que Deus está interessado são vidas, é a sua família que Deus quer alcançar. O que Deus quer? Deus quer a sua casa aos pés dele, Deus quer os seus amigos servindo a Jesus, Deus quer os seus colegas de trabalho, amém? Então para isso Ele colocou poder para você, Ele te deu poder, te deu autoridade. Amados, os dons do Espírito Santo são manifestações do Espírito. Repete assim comigo: eu não tenho nenhum dom, eu tenho o Espírito. E se eu tenho o Espírito, tudo que Ele tem está em mim. Se eles aplaudiram essa, espero chegar no final. O Espírito Santo, Ele é dado em porções para a nossa vida. Quanto mais você quiser o Senhor, mais Espírito Santo. Quanto mais você buscar Deus com todo o teu coração, mais Espírito Santo.
Quanto mais você quiser santificar áreas da sua vida, que Deus está mostrando para você que isso não combina mais contigo, então tá bom, Deus, eu não quero mais isso. Eu dou as costas para esse tipo de comportamento que não combina mais com uma pessoa que te pertence. Mais Espírito Santo. Quanto mais você está com disposição de mostrar o amor de Deus para todo mundo, e você ora e você se dispõe para isso, mais Espírito Santo. Amém, amados? Há um momento em que é tanto Espírito Santo que você fica cheio do Espírito Santo. Repete assim comigo: ter Deus morando dentro de mim é maravilhoso. Tempo para você pensar. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quando havia caos sobre a face do abismo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das muitas águas. Aí o nosso Deus e Pai falou: haja luz! E houve luz. Esse mesmo Espírito Santo que gerou a luz é o Espírito que veio sobre uma das virgens de Israel, sobre Maria, para que Jesus Cristo, num milagre extraordinário, fosse gerado no ventre de uma das meninas de Israel. Quantos podem louvar a Deus pelo poder do Espírito Santo? Aleluia! Esse mesmo Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse mesmo Espírito está hoje morando dentro de você. É muito poder ou pouco poder? Muito poder. Quanto mais você quer Jesus, quanto mais você ama o Senhor, quanto mais você o busca, mais Espírito Santo. Até um dia que você fica cheio do Espírito Santo. Repete assim comigo: ter Deus dentro de mim é maravilhoso. Ser cheio do Espírito Santo é mais maravilhoso ainda. Agora, o que pode ser melhor do que isso? Você consegue pensar, não? O que é melhor do que ser cheio do Espírito? É estar transbordando dele. O que pode ser melhor do que estar transbordando no Espírito Santo? Quem já foi batizado nas águas aqui, levanta a mão. Quem já foi para o rio? Amém? Qual que é o rio lá? O rio Tietê. Quem que já foi aqui para o rio Tietê com o apóstolo Paulo? Ele jogou uma aguinha em você, assim não? Ele te mergulhou nas águas? Quem já foi batizado nas águas e lembra que você foi imerso, que você foi submerso naquelas águas? Quem se lembra do seu batismo? Fala assim: batismo é mergulho, é estar totalmente envolto. O que é melhor do que estar transbordando do Espírito? É ser batizado nele. Não dá para saber se é você, se é ele em você, se é você nele. Repete comigo: Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Quanto mais Espírito, mais poder. Quanto mais Deus na sua vida, mais a glória para o Senhor vai ser dada, ser manifesta. E é para isso que a gente está aqui hoje, amém? Juntos, adorando a Deus, orando, participando do que Deus está fazendo aqui nessa cidade. Amém, amados? Deus, Ele é infinito, Ele tem mais para nós. Há 3 momentos, amém, como exemplo para nós, que a Bíblia vai nos mostrar de que é possível ser cheio do Espírito e compreender que Deus tem mais para nós, ok? O primeiro momento, é claro, é a manhã de Pentecostes. Se você puder abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 2, eu queria ler esse texto com você. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, amados? Foi algo glorioso que aconteceu naquela manhã. Eram pessoas simples, eram pescadores, eram gente da Galileia. Assim como em muitos lugares do mundo existe preconceito contra as pessoas, lá em Israel havia preconceito contra as pessoas que viviam lá naquela região da Galileia. Ainda mais os que trabalhavam com coisas como a pesca. Mas aquele grupo de pessoas simples, de pessoas humildes, que estavam ali reunidas na festa de Pentecostes, quando se manifestou o Espírito Santo, eles explodiram em exaltação e em louvor a Deus. E cada uma daquelas 120 pessoas começou a falar um idioma das nações da terra. E por que isso? Porque na festa de Pentecostes, todo mundo subia para Jerusalém, porque era uma época de entregar os dízimos, era uma época de colheita em Israel. Então as pessoas todas subiam para essa festa como uma ordem de Deus. Então Jerusalém, diz a Bíblia, acho que você conhece esse texto de Atos, estava lotado de gente do mundo inteiro. E aquelas pessoas, quando começaram a escutar aquele barulhão, elas foram lá, o que é isso? Aliás, é uma curiosidade, o judeu é muito curioso, muito curioso. Então qualquer coisa que chama atenção, junta 3.000 assim para ver. Amém, amados? E foi o que aconteceu. Todo mundo começou a escutar aquele barulho e começaram a dar ouvidos. Imagina se fosse hoje. Alguns que moravam na Alemanha começaram a escutar aquelas pessoas simples falarem em alemão a respeito das coisas de Deus. Vamos supor que outros eram da Itália, começaram a ouvir falar em italiano, em latim na época. Outros, não é? Começaram a escutar em espanhol, estou dando exemplos, em japonês, todas as línguas das nações. Amém? As pessoas que estavam ali, que moravam nessas nações distantes, começaram a ouvir aquelas pessoas falarem das maravilhas de Deus nos seus idiomas locais. E todo mundo ficou maravilhado. O que é isso? O que está acontecendo aqui? E alguém não tardou para dizer, deve estar bêbado esse pessoal, com esse barulhão todo. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra de Deus, só que de uma forma que ele nunca tinha pregado na vida dele. Ele pregou a palavra revelada. Ele disse assim, não tem ninguém bêbado aqui não, mas o que está acontecendo é o cumprimento do profeta Joel, porque o nosso Deus falou através desse profeta, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Amém, amados? Queridos, o apóstolo Pedro foi falando, e o coração daquelas pessoas começou a ser transformado pelo poder da palavra de Deus, e não tardou para que aquelas pessoas dissessem, por favor, diz para nós, o que a gente precisa fazer para ser salvo. Não foi feito apelo, as pessoas disseram, eu quero servir a Deus dessa maneira. Todos comigo, irmãos? Era o poder do Espírito Santo em ação. Amados, obrigado, querido. Amados, Pedro disse, arrependam-se e sejam batizados em o nome do Senhor. A Bíblia diz que cerca de 3.000 homens, naquela época não se contavam as mulheres nem as crianças, 3.000 homens, era o número de pessoas que foram contabilizadas, que naquele dia foram batizadas nas águas, e que receberam o poder do Espírito Santo sobre a vida delas, e que voltaram para suas nações, voltaram para o Egito, voltaram para a Itália, voltaram para a Grécia, voltaram para a Ásia, levando esse poder dentro deles, levando a vida de Deus, levando essa transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Até aqui todo mundo comigo? Dentro dessa multidão estava o Pedro, não é? Ele foi usado. Aquelas pessoas mesmos que foram cheias do Espírito, foram tão usadas por Deus ali, orando em línguas, orando na língua das nações. E amados, quando você é cheio de algo, se você usa isso que você recebeu, o nível vai baixar, sim ou não? Baixa. É possível que várias pessoas que estão aqui possam olhar para o seu passado e dizer assim, meu Deus,
Eu já fui tão usado por Deus profetizando, já fui tão usado por Deus falando de Jesus para todo mundo, mas parece que alguma coisa mudou. Não foi Deus que mudou, foi você que parou de querer ser cheio. Mas é possível que você hoje, amém, receba uma carga nova, que não vai te permitir dormir essa noite sem ligar para alguém que você ama, sem falar com alguém que está pela rua, sem parar o teu carro para dizer: eu tenho uma palavra para você, Jesus te ama, e você é muito precioso para o Senhor. Amém, amados? Posso contar a história do brother Simeon? Eu não sei quantos conhecem. O brother Simeon foi um homem muito usado por Deus, é muito usado por Deus hoje. Quando começou um avivamento, lá nos anos 90, com aquilo que viria a ser a igreja renascer em Cristo. Ele era um drogado, um homem preso em muitos problemas, e entregou a vida para Jesus, e começou a compor muitas canções. E um dia, o profeta Daniel, que está aqui comigo, trabalhava no McDonald's, lá em São Paulo. E uma pessoa, né, que estava ali no caixa, parou um carro e tinha um homem comendo mexerica. E era o brother Simeon. E ele pediu um sundae, eu não sei que combinação é essa de sundae com mexerica, amém? E aí o brother Simeon no carro, ele falou assim: você sabia quem foi que fez a mexerica? Foi assim, não? E aí aquela pessoa que estava no caixa achou que era alguma piada suja, alguma coisa desse tipo, e quase saiu do guichê lá para perguntar quem foi. E o brother Simeon disse assim: foi Deus. E eu parei aqui para dizer que Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Aí ele foi pagar no outro guichê, não é? E falou para o moço: olha, chama aquele rapaz lá. E o rapaz veio: olha, eu quero te lembrar, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Esse rapaz um dia procurou o profeta Daniel e perguntou se conhecia esse maluco de Jesus. Ele disse que conhecia. E alguns anos atrás o brother foi pregar na nossa igreja e o Daniel pôde contar para ele. Ele falou: gente, eu não lembro disso. Você vai esquecer de coisas gloriosas que Deus vai fazer através da tua vida, mas o fruto vai permanecer para sempre. Aleluia! Só uma lembrança boa. O brother hoje está lá no IHOP, lá em Kansas City. E na primeira noite desse tempo de jejum ele entrou ao vivo. Ele disse: Paulo, a minha mulher e os meus 2 filhos estão lá, e a glória de Deus está manifesta aqui. Você pode mover a tua mão diante do Senhor? Queridos, quando a gente é usado por Deus, esse poder que Ele dá para a nossa vida vai se esvaindo. Quem é pregador, quem ora por pessoas sabe disso. Às vezes, depois que a gente termina uma ministração, um culto, todo mundo vai abençoado para casa, e a gente pede: Deus, manda os anjos me levarem de colinho, porque eu estou arrasado. Amados, a gente sente virtude sair da gente. Amém, amados? Queridos, quando você dá, você precisa de mais. Escute isso: Jesus todos os dias passava o dia inteiro expulsando o demônio, curando enfermos, mas à noite ele subia para o monte para ter comunhão com o Pai, para que ele pudesse receber mais. Jesus é o nosso modelo. Tem mais de Deus para nós, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus, amém, amados? Pois o apóstolo Pedro foi uma das pessoas que orou nas línguas das nações e começou a falar das maravilhas de Deus, e daí a pouquinho fez uma pregação e foi lá e batizou um monte de gente. Dias depois ele estava com o João. E aí, João, vamos subir lá para o templo, vamos adorar mais um pouco lá? Vamos, Pedro, vamos nessa. Aí o Pedro e o João estão subindo para o templo, amém, irmãos? Aí na porta do templo tem lá um pedinte, ele era um aleijado, pobre dele. Ele estendeu a mão e disse: por favor, me faça justiça, eu não tenho como trabalhar, me dê alguma coisa para eu ter sustento. E aí o Pedro pôs a mão no bolso, estou despreparado hoje, pôs a mão no outro, 0. E aí, João, alguma coisa? Não, mas eu tenho o Espírito Santo aqui comigo. Eles olharam para aquele moço e disseram assim: olhem para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda.
esse homem começou a pular. Esse homem entrou no templo, ninguém acreditava. O que é isso? Esse cara tinha que estar lá. Ele tinha que estar lá, era um aleijado. Ele era chamado de aleijado. Você já foi chamado pelo teu problema? Não. Mas ele agora não era mais o aleijado. Ele era o curado, ele era o abençoado, ele era o transformado. Porque Jesus operou na vida dele, através das pessoas que servem a ele. Quanto mais você dá, meu irmão, mais você precisa, amém? Prenderam o Pedro e o João, bagunçaram com eles, apanharam e tudo, e falaram: ó, para de falar nesse nome. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas para de falar nesse tal de nome de Jesus. Eles disseram: olha, nós não vamos parar, porque é melhor obedecer a Deus do que a homens. E aí eles foram para aquele mesmo lugar onde eles tomaram a ceia com Jesus, o mesmo lugar onde o Espírito Santo tinha se derramado na manhã de Pentecostes. E a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 4, quando eles chegaram, e eles contaram para todo mundo que estava lá o que tinha acontecido, como tinham sido violentos com eles, o que disseram para que eles não falassem de Jesus. Todo mundo falou assim: meu Deus, é o cumprimento das profecias. Eles tomam os salmos para dizer: olha, estava escrito que esse tipo de retaliação, esse tipo de impedimento ia acontecer. E eles entenderam, preste atenção, irmãos, eles entenderam que eles deveriam orar por essa situação. Em Atos capítulo 4 diz que eles começaram a orar, e de repente, aquela casa começou a tremer, um terremoto se manifestou ali, porque o Espírito Santo estava de novo se derramando, enchendo aquelas pessoas. O Pedro foi cheio de novo. Deus pode te encher de novo. Deus pode te encher de novo. Deus pode te encher de novo. Sem o poder do Espírito Santo, a gente não consegue fazer a obra de Deus. A gente não consegue fazer com a nossa inteligência, a gente não consegue fazer com a nossa tecnologia. Nós precisamos do poder de Deus, porque essa obra não é natural, ela é sobrenatural. Deus quer te encher, Deus tem mais para você. Quantos estão sentindo que a fé está aumentando? Porque a Bíblia diz isso, né? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se o que eu estou falando está condizente com a palavra de Deus, o que eu estou falando vai estar aumentando a tua fé. Amém, amados? Porque é uma promessa do Senhor, que aquilo que aconteceu em Pentecostes foi só o início. Amém? Para acabar, eu tenho isso para compartilhar com vocês. Para que eu possa acabar, eu quero deixar claro para vocês que eu quero te dar 3 exemplos que aconteceram nos primeiros 6 meses da igreja, para que você saiba que se nos primeiros 6 meses da igreja o Espírito Santo se derramou 3 vezes e o Pedro foi cheio 3 vezes, o que o Espírito Santo não pode fazer com você agora? Atos capítulo 10, abre aí por favor. Atos capítulo 10. Aleluia. Em 2004, eu estava em Israel com a minha esposa, com a Carla. E eu tinha ido pregar numa igreja na cidade de Iafo. Para nós em português é Jope. Sabe onde o Jonas fugiu? Onde Paulo pegava o barco para ir para as nações? Jope. Eu fui pregar nessa cidade. Fomos eu e a Carla. E quando terminou, o casal de pastores, ele é brasileiro e ela é judia. Eles nos levaram para jantar. Um jantar maravilhoso. E aí nós comemos aquele ambiente gostoso de amor, de amizade. E eles falaram assim: nós precisamos levar vocês num lugar. A gente falou: tá bom. Não tínhamos filho, estávamos só nós dois, sem grupo nenhum, só nós dois. Vamos, estamos à disposição. Fomos, um domingo à noite. Eles nos levaram num local. Eu já estive lá com a Márcia e com o Paulo. Isso eu tenho certeza que eu já estive com os dois lá. E eles falaram: olha, tem um local aqui, que foi o primeiro lugar que nós fomos trazidos em Israel, quando nós viemos aqui pela primeira vez. Foi a apóstola Valnice
que num grupo os levou, e porque ela era uma judia, ela decidiu fazer aliá, decidiu morar em Israel a partir de então. E a gente, para chegar nesse lugar, tinha que descer umas escadas. E quando a gente começou a descer essas escadas, eu não sei explicar para vocês o que aconteceu, eu só posso contar o que aconteceu. De repente, os quatro, eu, a Carla, o Antônio e a Raquel, né, essa pastora judia, nós começamos a descer as escadas, e o Espírito de Deus caiu nos quatro, e a gente começou a chorar, e os quatro começaram a orar em línguas espirituais, e a gente olhava um para o outro e chorava e orava em línguas. A gente não conseguia falar português, a gente só orava em línguas espirituais, e a gente tentava falar e a gente só orava em línguas. Que lugar é esse? E aí a gente não conseguia falar. Eles fizeram menção da gente subir. Vamos subir daqui. Subimos as escadas de novo lá em cima. Esse pastor disse assim: esse local onde a gente acabou de ir era a antiga casa de Simão o curtidor. Deixa eu te contar essa história. Nesse local lá em Yafo, tinha um homem que se chamava Simão e que trabalhava com couro, era um curtidor. Tudo bem, amados? E o apóstolo Pedro o conhecia, e ele ficou hospedado na casa desse homem. E nesse mesmo lugar, nessa mesma marquise que está lá, todos comigo, irmãos? Um homem chamado Cornélio, um centurião romano, não era do povo judeu, era uma pessoa das nações como nós. Ele recebeu uma visitação de anjos, e os anjos disseram assim para o Cornélio: manda lá em Jope buscar um homem chamado Pedro, e manda trazer aqui na tua casa, porque preste atenção, a palavra do anjo para o Cornélio, porque as tuas orações e as tuas justiças, o que você tem feito pelos pobres, o que você tem feito pelas pessoas simples daqui, se transformaram num memorial diante de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Tem pessoas nessa cidade que talvez você ainda olhe torto para elas, porque elas dizem estar em outras religiões. Eu quero te dizer que pessoas sinceras estão falando com Deus, estão tomando atitudes de justiça, e o nosso Deus está olhando para elas, e talvez no final dessa noite, Deus vai mandar você ligar para elas, você ir na casa delas, porque Deus tem uma obra para fazer na vida delas. Foi isso que aconteceu com Cornélio. Manda buscar um tal de Pedro, porque tem uma obra para ser feita aqui na tua casa. E o Cornélio era um homem de autoridade e mandou buscar. Quando esses homens estavam indo, entenda isso, a cidade de Jope está aqui, ó, no Mediterrâneo, e onde o Cornélio morava é na Cesareia Marítima, deve dar uns 15 quilômetros, mas 15 quilômetros a pé é longe, amém? Bem, então os homens foram, enquanto eles estavam indo, o nosso Deus deu uma visão para o Pedro. Ele estava nessa marquise, e o nosso Deus deu uma visão para o Pedro. Ele mostrou um lençol que descia do céu e tinha todo tipo de animal que você possa imaginar. E Deus falou assim para ele: mata e come. Olha que interessante, os judeus têm uma restrição dietética, é assim que se fala, uma restrição alimentar, que eles não podem comer certos alimentos. O mais comum que a gente sabe é carne de porco, por exemplo. Mas nessa visão, todo tipo de animal estava sendo baixado naquele lençol, e Deus falou para o Pedro: mata e come. E aí o Pedro respondeu: mas Deus, eu nunca comi nada, nem comum, nem, me fugiu a palavra agora, nem comum, nem, acho, impuro, obrigado, nem impuro, nem comum, eu sou judeu, o senhor sabe. E aí o nosso Deus falou para o Pedro: o que eu santifiquei, que ninguém considere impuro. Do que Deus estava falando com Pedro? Da gente. Eu santifiquei, eu tenho um propósito, eu vou habitar na vida deles, eu vou transformar a história deles, através deles, eu vou transformar o mundo. E eu estou mandando umas pessoas irem aí te buscar, quando eles chegarem, vão com eles, gente, tudo cronometrado. Terminou a visão, chegaram as pessoas na porta. Esse lugar era o lugar onde eu e a minha esposa descemos, e não conseguimos falar em português lá embaixo. Quando chegamos na marquise de novo, aquele pastor tirou o cinto dele, o cinto da roupa dele, enrolou na mão e me deu e disse assim:
quando eu e a minha esposa chegamos em Israel pela primeira vez, Deus nos disse que o mesmo Espírito Santo que saiu desse lugar para tocar todas as nações, um dia voltaria para cá, e um grande avivamento ia começar nesta nação de novo. Pois hoje eu quero que você guarde esse cinto com você, porque isso é um sinal de que aquilo que Deus me falou começa a acontecer nessa noite. Meu Deus, eu tenho esse cinto guardado, está lá na minha casa. Todos estão comigo, irmãos? Aleluia, aleluia. Alguns anos atrás, eu passei essa noite, não é, que esse ano aconteceu da quinta para sexta, eu passei a noite de Pentecostes em Jerusalém. E eu fui com o Jonas, né, que já esteve aqui, eu fui com ele para estar numa reunião de crentes judeus em Jesus, que do país inteiro se reúnem. Hoje são cerca de 30 mil judeus que vivem em Israel e creem em Jesus. Menos do que 0,4% da população. É um grupo muito pequeno. Mas em Pentecostes todo mundo se junta, amém? E eu tive a oportunidade de estar nessa noite com esse povo. E eu vi os judeus crentes em Jesus orando em línguas. E eu vi os judeus profetizando e chorando, dizendo: Yeshua é o meu rei. Em hebraico, é claro. Que obra Deus está fazendo, irmãos? Que coisa gloriosa Deus está fazendo. Está fazendo no mundo inteiro, está fazendo em Jaú, amém? Está fazendo na tua casa, na tua família, no teu emprego, lá na delegacia onde você trabalha, lá no hospital, lá na escola. Deus está fazendo, e Ele está fazendo através de você. O Pedro tinha sido cheio do Espírito Santo também em Pentecostes, não tinha? Ele tinha sido cheio de novo lá naquela noite em que a casa tremeu, sim ou não? Pois o Pedro vai com aqueles homens e chega na casa desse não judeu, do Cornélio, e ele diz: então, eu só posso falar de um, porque o Espírito Santo que habita em mim só vai honrar um, porque o Espírito Santo não fala dele mesmo, o Espírito Santo fala de Jesus Cristo. Ele é o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Ele que vai nos lembrar do que Jesus falou. Ele que vai explicar coisas que às vezes não compreendemos. Ele é Deus agora habitando dentro de nós. O que é melhor do que ter o Emmanuel conosco? O que quer dizer Emmanuel? É um dos nomes de Jesus. É Deus conosco. Vocês conhecem aqui a minha tradução para Emmanuel? Não? Eu sei que os mais antigos talvez já tenham me ouvido falar. A minha tradução de Emmanuel para mim é Deus pertinho. Amém? Mas quando o Espírito Santo veio sobre nós, Ele está mais do que perto, Ele está dentro. Pois aqui em Atos capítulo 10, quando Pedro chega lá, deixa eu ver o versículo aqui. Quando Pedro chega lá, versículo 23. Pedro, pois, me desculpa, um pouquinho mais para frente. Perdão, já chego aqui. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os não-judeus, sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. É possível receber mais? Sim, é possível. É possível ser cheio de novo? Sim, é possível. Depende da tua fome. Depende da tua compreensão do que Deus quer fazer
através da tua vida nesse tempo. Depende de você decidir se você quer continuar olhando Deus usar pessoas extraordinárias como o apóstolo Paulo, a profetisa Márcia, os ministros dessa casa, ou se você entende que Deus te deu o Espírito Santo, Ele também quer usar a tua vida. O que Deus tem para nós não pode ser reduzido a um pequeno grupo de pessoas. Deus quer usar todo mundo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você. Com o mesmo poder que Elias, amém, correu mais rápido do que os carros de Acabe, está sobre você. Com o mesmo poder que os valentes de Davi destruíram gigantes, enfrentaram exércitos, esse mesmo poder está dentro de você. Assim como a mão de Deus, que é uma das formas de falar do Espírito Santo, vinha sobre o Ezequiel, hoje a mão do Senhor com muita força pode vir sobre a sua vida. A minha pergunta é: quantos creem e quantos querem? Quantos entendem que o nosso Deus tem uma obra de poder para realizar através da vida de vocês? Apóstolo, eu escutei da apóstola Neuza Itioca, te falei agora há pouco, mas eu queria falar para você na frente de todos. A apóstola Neuza Itioca disse assim: apóstolo Paulo de Tarso, o meu ministério começou aos 50 anos. Quando ela fez 50 anos, ela estava fazendo um seminário, não é? Lá com Peter Wagner, lá nos Estados Unidos. E ali, Deus iniciou o que Ele ia fazer com ela, a transformá-la no tempo do seu ministério, na brasileira cristã mais conhecida no mundo inteiro. Todas as pessoas do mundo cristãs, quando pensavam no Brasil, pensavam naquela japonesinha. Eu lembrei dela olhando para essa árvore que lembra, não é, uma sakura, é assim que fala a flor da cerejeira, sakura. Deus plantou uma cerejeira no Brasil. Ela parece japonesa, mas ela é verde e amarela. Apóstolo Paulo, Deus não está terminando com você, não é? Hoje o apóstolo Paulo me mostrou as marcas de Cristo na vida dele. Ele me contou do milagre que Deus realizou quando ele disse: sabe, Márcia, esse médico que você está consultando, eu gostaria de passar com ele também. Ela disse: amor, vai lá. E isso salvou a vida do nosso amado. O médico pediu tantos exames, alguns que talvez a maioria não pediria, mas com isso detectou alguma coisa que precisava ser extirpada, porque não está terminando, está começando. Você me falou de uma coisa muito interessante, que alguns anos atrás, quando a Nádia nos apresentou e quando a gente veio aqui, não é, naquele prédio, vocês não tinham ministério de louvor. Sempre essa igreja foi muito organizada e muito tudo no lugar, amém? Sempre foi assim. Mas Deus estava para fazer algo extraordinário na vida deles. Vocês estão comigo, irmãos? Na vida de vocês. Apóstolo Paulo, talvez na sua cabeça aquilo foi o início, mas eu quero profetizar sobre a sua vida: o início é agora. Para você talvez aquilo era uma base, mas eu profetizo sobre a tua vida: a base é agora. Essa é a estrutura, essa é a base para que você cumpra aquilo que Cristo tem para a tua vida. Apóstolo Paulo, você já foi envergonhado nessa cidade, mas o nosso Deus permite essas coisas para saber aonde está o teu coração, para saber se você vai depender dele por todos os dias da tua vida. E aonde tinha vergonha, o nosso Deus dá dupla honra. Essa é a base. Agora é hora de levantar, agora é hora de correr. Paulo, corra, corra, alcance o que Cristo tem para a tua vida e para esse povo. Não está acabando, está começando, mas a obra não é dele, a obra é de Cristo em nós. Cristo em nós, esperança de glória. Se ponha em pé e comece a orar. Comece a levantar um clamor.
Eu também quero fazer parte, Senhor. Vamos, você está olhando para quê? Olha para os céus, olha para quem pode te responder com poder nessa noite. Começa a clamar do teu lugar: Deus, eu quero fazer parte. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero mais da tua glória. Eu quero ser usado pelo Senhor nesse tempo. Desculpa, perdão, eu não estou falando com você agora. Eu estou falando com meu Pai que está nos céus. E você pode falar também com Ele. Abre a tua boca, porque Ele te encherá. Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, se derrama, Senhor. Ventos de avivamento. Ventos, ventos. O nosso Deus faz dos seus anjos labaredas de fogo, dos seus ministros faz manifestação da sua glória. Vai ventar na tua casa, vai ventar no teu trabalho, vai ventar lá na tua empresa. O vento do Senhor vai soprar. Vamos, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Abre a tua boca. O ministério de poder, o ministério de glória. Pai amado, em nome de Jesus, com todo amor e gratidão do meu coração, eu quero encomendar os meus irmãos e amigos ao Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, toma as palavras que o Senhor colocou no meu coração e que eu liberei aqui, e cumpre, Pai, cumpre as palavras que do teu coração foram liberadas. Pai, em nome de Jesus, desperta um grande avivamento, Senhor. Que o nome que o Senhor deu para esse ministério tenha sentido nesse tempo como nunca antes. Que a tua presença sopre desse lugar aqui do estado de São Paulo, e que toque incontáveis pessoas para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que se alguma pessoa entrou aqui nessa noite para ver o que estava acontecendo, que essa pessoa tenha um testemunho no coração dela, de que ela entrou aqui atraída pelo Senhor, para que ela pudesse fazer parte, primeiro da vida eterna, e depois de uma grande transformação, que Deus está realizando nesse lugar, primeiro no teu coração, e depois através de você. Primeiro o batismo nas águas, e depois o batismo no fogo. Primeiro uma transformação no teu interior, e depois, através da tua vida, uma grande transformação na tua casa, na tua família, em tudo que te diz respeito. Assim na terra como nos céus. Eu te abençoo. Se você é uma bênção, anda diante do nosso Deus e ser perfeito. Aleluia, 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 aleluia. Eu não podia terminar sem te conectar, amém? Eu falei, eu preciso cumprir. Eu quero que você por 1 minuto, você pode por 1 minuto. A Bíblia diz que muito poder tem a súplica de um justo. Você pode por 1 minuto abençoar o povo judeu, abençoar a nação de Israel. Você pode por 1 minuto. Você pode por 1 minuto abençoar a cidade de Jerusalém. Haja paz em ti, Jerusalém. Prosperam aqueles que te amam. Por amor dos meus irmãos e amigos, que haja paz em ti. Vamos orar? Comece a orar. Levanta a tua voz, levanta um clamor diante do Senhor.
Diz: Deus, em nome de Jesus eu apresento. Eu posso não conhecer as pessoas de lá, eu posso saber muito pouco sobre o povo judeu, mas assim como através deles a salvação alcançou minha família, eu quero que agora eles sejam alcançados. Eu quero que eles conheçam esse amor que veio aqui em Jaú tocar o meu coração e a minha família. Deus, eu os abençoo. Que eles chorem como quem chora pelo primogênito. Que eles vejam a quem transpassaram. Que eles invoquem o nome de Yeshua, se convertam e sejam salvos. Em nome de Jesus. 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 Igreja, ventos de avivamento, vocês estão conectados com o maior movimento de oração que a igreja de Cristo já viu em todas as gerações. Sendo uma bênção, anda diante do Senhor e ser perfeito. Amém.